palavra que Deus vem trabalhando no meu coração e vem revelando gradativamente os detalhes dessa palavra. E nessa noite eu ouvi do Senhor e entendi a importância da gente compartilhar essa palavra, irmãos. E eu queria que você abrisse então sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Eu queria te dar uma informação muito preciosa, tá bom? E eu não vou te cobrar nada por essa informação, tá? A Bíblia não foi escrita conforme nós a vemos hoje, ou seja, com a sua divisão em capítulos e versículos. Isso aconteceu ao longo do tempo, isso aconteceu gradativamente, tá bom? Primeiro houve uma divisão em capítulos, depois houve uma divisão em versículos. E nós agradecemos a Deus pela pessoa que fez essa divisão em capítulos, em versículos, porque isso nos ajuda a achar os textos que procuramos. Mas aí eu queria também colocar um outro detalhe. Como quem fez, né? Nós reconhecemos a inspiração da Bíblia como inspirada pelo próprio Espírito de Deus, a revelação da palavra. Agora, capítulo e versículo não foi inspirado no sentido profundo mesmo dessa palavra por Deus. Foi um homem inteligente que preferiu e que foi usado também por Deus para dividir em capítulo e versículo. Só que como todo homem, ele é falho. E no seminário eu tinha um professor que dizia assim: olha, quem dividiu a Bíblia em capítulo e versículo estava andando de jegue. Aí eu vou explicar para você o que ele explicou. Ele disse assim: toda vez que o jegue trupicava, ele marcava um capítulo. Quando o jegue trupicava, ele marcava outro capítulo. Então esse texto que eu quero ler nessa noite, assim como outros textos da palavra de Deus, nós não podemos visualizar a questão do capítulo e do versículo. Nós precisamos ver numa sequência. Então você também que está em sua casa, pega a sua Bíblia, abra no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Então, no meu entender e na minha interpretação como um teólogo, um exegeta da palavra de Deus, eu vejo dessa forma. Eu vejo que o versículo 17 do capítulo 3, ele precisa estar conectado com o versículo 1 do capítulo 4. É por isso que nós vamos ler assim, ignorando de uma certa forma a divisão em capítulos, tá bom? Você entendeu isso, amém? Está aí uma coisa nova que talvez você não soubesse. Vamos lá então para a palavra. Verso 17, capítulo 3, diz a palavra de Deus assim: então uma voz dos céus disse, uma voz do céu, amém? Este é o meu filho amado em quem me agrado. Você pode repetir essa expressão, por favor? O verso 1 do capítulo 4, na sequência desse texto. Então, em algumas versões diz, logo a seguir, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porque Jesus então responde, verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E o verso 8 diz: depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, ou a sua glória, a glória desses reinos, as riquezas desses reinos, os tesouros desses reinos. E o verso 9, então Satanás diz a Jesus: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos abençoe pela sua palavra. Amém? Toma o teu assento. Esse aqui era o início do ministério de Jesus, irmãos. Capítulo 3 e 4 revela o início do ministério de Jesus. Veio o batismo de Jesus no capítulo 3, dentro desse contexto, e a seguir a tentação no deserto. Quando a gente lê esse texto, parece que a gente faz uma primeira pergunta, e a pergunta que nós fazemos é: por que Deus permite que Jesus seja tentado?
Quem já fez essa pergunta aqui quando leu esse texto? Por que Deus permitiu que Jesus fosse tentado? Quem já fez? Levanta a mão. Eu já fiz essa pergunta. Eu não estou dizendo quem está fazendo agora, mas quem já fez? Então, quando nós olhamos para esse texto, parece que a primeira pergunta é essa: por que Deus permite que Jesus seja tentado? Porém, eu quero dizer a você que essa não é a pergunta correta que nós precisamos fazer no texto, porque não há por que perguntar isso. Porque o texto diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. É o Espírito Santo quem leva Jesus para o deserto com um objetivo. Isso está ali no verso 4, ou capítulo 4, verso 1. Para ser tentado. Ou seja, Jesus é levado pelo Espírito, conduzido após o seu batismo, após essa declaração do verso 17, para ser tentado pelo diabo. Daí então a pergunta correta seria a seguinte: qual o objetivo da tentação que Jesus sofreu? Então, se nós queremos fazer uma pergunta para esse texto, a pergunta certa não é por que Deus permitiu Jesus ser tentado. Essa não é a pergunta certa, porque o texto diz que não houve uma permissão de Jesus, aliás, houve uma ordem de Deus. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. É isso que o texto diz. Então essa não é a pergunta correta é: qual o objetivo da tentação que Jesus sofreu? E é esta pergunta que nós precisamos fazer nessa noite. Qual o objetivo? Vamos fazer essa pergunta juntos? Qual o objetivo da tentação que Jesus sofreu? Primeiro, para responder essa pergunta, a tentação que Jesus sofre, ela tem por objetivo afirmar ainda mais o quanto Jesus era humano. Essa é a primeira resposta que nós vamos encontrar. E a segunda, a tentação que Jesus sofre nos ensina sobre o valor da nossa identidade. Diga comigo, identidade. Então, nós temos duas respostas para uma única pergunta. Qual o objetivo da tentação que Jesus sofreu? Primeiro, porque a tentação que Jesus sofre vai reforçar para mim e para você a certeza absoluta da humanidade de Jesus, do quanto ele era humano. E a segunda é que a tentação que Jesus sofre nos ensina sobre o valor da nossa identidade. O tema para a nossa mensagem nessa noite é sua verdadeira identidade. Diga comigo, minha verdadeira identidade. Se você quiser, fale com a pessoa que está do seu lado, sua verdadeira identidade. Quando o tentador se aproxima, Satanás, a sua tentação, como muitas vezes a gente interpreta, não era para que Jesus demonstrasse o seu poder. Não. Ainda que ele fale de poder, no versículo de número 3, transformar pedras em pães. A tentação não era para que Jesus fizesse milagres para benefício próprio. Não, essa não é a tentação, não é o objetivo principal da tentação. Não é também para que Jesus prove o quanto Deus pode protegê-lo. Também este não é o objetivo da tentação. Não. Toda a tentação de Satanás, eu estou falando toda, o contexto inteiro. Toda a ação de Satanás foi dirigida diretamente para a identidade de Jesus. Você está aqui? Então quero te falar uma coisa, fique muito atento, porque se você perder uma vírgula dessa mensagem, você vai se perder ao longo da mensagem, vai dizer: eu não entendi nada que o pastor falou essa noite. E eu posso te afirmar uma coisa, em nome de Jesus a culpa não vai ser minha. Bom, toda a tentação então de Satanás, toda a ação dele foi dirigida especificamente à identidade de Jesus. Bom, surge uma pergunta: o que é identidade? Identidade. Primeira definição que nós encontramos no Aurélio, diz que identidade é o aspecto coletivo de um conjunto de características pelas quais algo é definitivamente reconhecível ou conhecido. Um conjunto de características pelas quais algo é definitivamente reconhecível ou conhecido. Então, ou seja, um conjunto de características que não tem como a gente errar, não tem como eu confundir o Júnior, que é o namorado da Jocélia, o noivo, né? Noivo da Jocélia. Casar, hein, rapaz? O Júnior, namorado da Jocélia, eu não tem como confundir o Júnior, que é o namorado da Jocélia, com o Júnior, que é o esposo da Angelita, mesmo que os dois sejam Júnior. Mas existem características
na vida do Júnior da Angelita, que me leva a, quando eu estou falando do Júnior da Angelita, eu só penso nele, eu só consigo visualizá-lo, porque eu estou vendo e lembrando da identidade dele. E quando eu falo do Júnior da Jocélia, eu estou pensando nas características que definem o Júnior da Jocélia. E não apenas características físicas, mas também comportamentais. Amém? Em outras palavras, no âmbito emocional, identidade é a noção de quem nós somos. Amém? De quem você é. É como eu me vejo. É como você se vê. Isso vai apontar para a identidade. Preste muita atenção nisso. É como eu me vejo. Isso vai falar de identidade. No entanto, a convicção da minha identidade passa por provas. E é aí que eu fiz questão de conectar o verso 17 ao capítulo 4. Porque o verso 17 diz: este é o meu filho amado. E o capítulo 4 começa com Satanás dizendo o seguinte: se tu és o filho de Deus. Identidade. Amém? Você está compreendendo essa parte? Então nossa identidade, irmãos, ela tem tanto valor, que Satanás também está interessado nela. Satanás também está interessado em imprimir uma ideia errada para mim e para você a respeito da nossa identidade. E esse é o maior interesse de Satanás: imprimir uma ideia errada sobre a nossa identidade, quem nós somos mesmo. Esse é o objetivo de Satanás, o maior interesse dele. E é exatamente por isso que a identidade vai passar por provas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. E esse era o objetivo de Satanás quando tentou Jesus, ou tentou a Jesus. Jesus teve a sua identidade submetida a provas. Será que você é quem você acha que é? A pergunta que eu faço nessa noite para você é: quem você é? Escute, eu não estou perguntando o que você faz. Eu estou perguntando quem você é. Quem você é. A resposta para essa pergunta é identidade. Quando você conseguir responder quem você é, você vai estar falando da sua identidade. Entenda bem, não é o que você faz, mas quem você é. Pastor Jucimar, que nós conhecemos bem, ele escreveu um livro chamado Revendo as Bases. Nesse livro, ele fala que existem pelo menos 4 áreas onde a nossa identidade, em geral, ela é formada. Ele diz que a primeira área é a área da identidade moral. Quer dizer, a noção que eu tenho de mim mesmo, se eu sou uma pessoa boa ou má. Eu te ajudo a entender isso. Você se vê como uma pessoa má ou como uma pessoa boa. É muito simples. A segunda área é a identidade sexual, ou seja, a percepção de que eu sou masculino ou eu sou feminino. É a percepção que você tem. E nessa área aqui há muita confusão, e eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Onde há pessoas que nasceram masculinas, mas se veem como femininas. Pessoas que nasceram femininas e se veem como masculinas. Outra área que forma a identidade é a identidade financeira. E isso significa a noção de você ser pobre ou rico, ou seja, não é quanto dinheiro você tem. Porque você conhece muito bem pessoas que têm muito dinheiro, mas o coração delas, o sentimento delas é um coração e um sentimento de pobreza. Não se sentem felizes nem satisfeitos. Assim também você conhece muita gente pobre, mas que se sente rica. Quando a gente olha a irmã Geni com tanta alegria e tanta felicidade, ela pode não ser uma pessoa abastada financeiramente, mas ela é rica. Amém, irmã Geni? Graças a Deus, amém. A quarta área é a identidade espiritual, que é a percepção que eu e você temos se somos luz ou trevas. Se eu estou no âmbito da luz, se estou vivendo, se sou alguém da luz ou se sou alguém das trevas.
E por muitas vezes eu converso com pessoas e dizem, para mim não tem jeito não, eu vou à igreja, eu ouço a palavra, mas o meu coração é mau mesmo, eu sou da escuridão, sou do capeta mesmo. Já tem pessoas que já me disseram assim. Examinando o texto, nós precisamos perguntar o seguinte: que ações Satanás exerce para atacar e mexer com a nossa verdadeira identidade? E obviamente que o objetivo de Satanás, ao exercer essas ações, é fabricar uma falsa ideia sobre a nossa verdadeira identidade. E quando eu falo que tem uma verdadeira identidade, eu estou dizendo também que tem uma falsa identidade. Uma falsa ideia que nós temos a nosso respeito. Vamos caminhar. Qual é a primeira ação então que Satanás exerce para atacar a minha e a sua identidade? O texto nos diz, verso 17, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E eu tenho certeza que você, cheio do Espírito Santo, consegue interpretar isso, que quem está falando aqui é o Pai. Porque alguém chama de meu filho, alguém que é pai desse filho. Amém? E ele diz, é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Quando nós seguimos um pouco mais, no capítulo 4, verso 3, o tentador se aproxima dele e diz: se tu és o filho de Deus. Se, condição. Condição. Se o Senhor está dentro dessa condição, se você realmente encaixa com isso aqui, coisa que eu acho que não, porque é isso que Satanás está dizendo. Eu acho que não, mas eu acho que você pode até tentar me provar isso, mas eu acho que você não é filho. Você está aqui? A primeira ação de Satanás é colocar em dúvida o que Deus falou a seu respeito. Eu acompanhei uma pessoa que ela chegou à conclusão dizendo o seguinte: não, eu nunca fui luz, eu sou trevas, porque eu estava dentro da igreja, mas estando dentro da igreja, sabe, mas eu, aliás, não foi uma pessoa, foram duas, três pessoas que falaram isso para mim. Na verdade, eu sempre fui trevas, e eu estava fingindo quando estava na igreja. A primeira coisa que Satanás faz, a ação dele é colocar em dúvida o que Deus falou a seu respeito. Querido, Deus é quem fala no verso 17, e Deus acaba de falar. Satanás então diz para Jesus: se tu és. Aliás, essa foi a primeira ação que ele fez com Eva. Deus falou que vocês não podem comer nada nesse jardim. Eva diz: não é bem assim não, a gente pode, mas só da árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente tem que ficar fora. Ele diz: não é bem assim, não é bem assim. Deixa eu te ajudar. Quando Deus falou que você ia morrer, não é bem assim. Isso é um morrer filosófico, viu, Eliseu? Isso é um morrer filosófico, não é um morrer verdadeiro. Quando Deus falou para vocês que comer desse fruto vai colocar vocês num buraco, não é bem assim. Na verdade, isso é uma mitologia. O objetivo de Deus era outra coisa. Satanás sempre coloca em dúvida o que Deus falou. E a tentação, e aí que eu quero te falar uma coisa: enquanto você estiver nessa terra, o texto que o irmão Eliseu diz que haverá plantio e colheita, mas a Bíblia também diz que haverá tentação para mim e para você também. Você não quer ser tentado? Morra. Então, enquanto você estiver aqui, eu e você seremos tentados. Aliás, a Bíblia afirma que Jesus foi tentado em tudo. A tentação, ela é necessária, porque ela serve para que nós possamos saber se estamos convictos de quem somos. Se Deus criasse o mundo sem a possibilidade de uma decisão do ser humano de forma diferente, todos nós seríamos apenas marionetes na mão desse Deus. A liberdade consiste em escolhas também. E, logicamente, ficar com a consequência dessas escolhas. Então, toda decisão, para ser decisão, precisa ser provada. Por isso que a tentação é necessária para a minha vida e para a sua vida. Toda decisão que a gente toma precisa ser provada. Toda decisão. Nós temos um apresentador que, quando ele pergunta uma coisa, em seguida ele diz: no duro? Quer dizer, é isso mesmo? Você tem certeza? É uma prova. Eu costumo dar aula na escola bíblica fazendo isso. Eu digo para a pessoa: então, queridos, é assim? Aí a pessoa diz: é mesmo? Aí a pessoa diz: não é. Eu digo: não é. Ela diz: então é ou não é? Porque ela não está convicta do posicionamento dela. Ela não está convicta do que ela crê, do que ela acredita. Você está aqui? Você decidiu crer na sua identidade. Então,
prepare-se para ser provado na sua decisão. Tudo que o diabo puder fazer para frustrar você e a sua crença, ele vai fazer. É por isso que nos primeiros meses, quando você crê em Jesus, e até mesmo os primeiros anos, parece que é o tempo onde Satanás libera a capetaiada toda para ir para a nossa casa, para ir para a nossa família, para ir para a nossa vida na área financeira, para ir em tudo quanto é lugar e fazer uma arruaça. Quantos já experimentaram isso aqui? Ou estão experimentando? Então você sabe o que eu estou falando. Quantos já foram no gabinete me dizer: pastor, não entendo. Eu tomo uma decisão com Jesus, parece que é para as coisas melhorarem, é onde eu estou padecendo mais perseguição, mais dificuldade. Ei, a tentação é necessária, a provação é necessária. Só que todo, irmão, tudo que acontece de errado na nossa vida, tudo que foge ao nosso controle, as coisas erradas que acontecem conosco, deixa eu te falar uma coisa, são as oportunidades que eu e você temos para afirmar o que nós cremos. Você é um dizimista fiel e você crê na palavra de Deus com relação ao dízimo, e você começa a passar aperto financeiro, e ali você tem uma oportunidade de continuar sendo fiel e dizer: eu continuo crendo no meu Deus. Isso nos ajuda a responder uma pergunta que fica dentro de nós: por que uma pessoa vai para a casa de Deus, caminha bem, e depois ela se afasta? Porque ela não esteve ainda convicta. Jesus fala que uma semente que cai à beira do caminho, ela não tem raízes, as árvores vão comê-la antes de criar raízes. Que cai lá no meio das pedras, ela não consegue tocar o solo com as suas raízes, então ela seca e morre. A tentação nos ajuda a lançarmos raízes na nossa fé. Bom, eu creio que eu sou quem sou, então vou ser tentado e provado. Daí eu tenho uma oportunidade para dizer, na hora da tentação: eu continuo acreditando que eu sou quem eu sou. Ou eu teria a oportunidade para dizer: é verdade, eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu tenho a oportunidade de dizer que eu creio que eu continuo sendo quem Deus diz que eu sou, e não o que a minha alma diz que eu sou. Eu continuo crendo que eu sou quem Deus diz que eu sou, e não o que o sistema diz que eu sou, e não o que o mundo diz que eu sou. Você está aqui? E não o que Satanás me diz. Você é um derrotado, sua vida não vai para frente. Ele está dizendo isso para você e para mim. E você pode dizer: é verdade, Satanás, você tem razão. Irmão, aonde você foi parar? Dá razão ao diabo. Você enlouqueceu? Mas a gente precisa entender isso melhor. Então eu vou começar com uma pergunta muito importante: quem é responsável por chamar à existência a identidade de alguém? Quem? Primeiro, Deus. Essa é a primeira resposta. Quem chama a existência, a identidade de alguém é Deus. Amém? É Deus. Isso parte de um princípio muito básico. Quem criou é quem tem autoridade de dizer o que ele criou. Só quem criou. Por exemplo, um pintor pinta um quadro. Ainda que existam várias interpretações, várias suposições das mais diferentes pessoas, apenas o pintor tem o poder de dizer o que ele criou. Ele diz: isso é um gato de botas. Você diz: não, parece um marreco, isso parece um pato. Mas é um gato, porque ele, quando criou, ele estabeleceu isso. Ele chamou à existência naquele quadro o gato que ele pintou. Ele definiu isso. Eu não posso tirar isso dele, porque ele é o autor. E sendo assim, a sua interpretação não muda o que está no quadro. Você está aqui? O pintor criou e pronto. Simples. Deus é o pintor de toda a terra. Se Ele criou você homem, Ele criou você homem. Se Ele criou você mulher, Ele criou você mulher. Ainda que você interprete diferente, ainda que o sistema interprete diferente, ainda que Satanás diga o contrário, isso não muda o que o pintor fez.
No entanto, ainda respondendo à pergunta de quem é responsável por chamar a existência, a identidade de alguém, é importante saber também que Deus delegou a autoridade dele de chamar a identidade. Ele resolveu delegar essa autoridade, ele resolveu dar isso para outros. Bom, para quem Deus deu? Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, Deus cria Adão. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele vai realmente habitar a terra, ele vai ser aí aquele que vai conduzir, vai sujeitar todas as outras criaturas a ele. Ele vai ser essa autoridade. Deus faz isso quando cria Adão. Mas quando Deus cria Eva, a Bíblia diz que Deus não fala nada sobre Eva. Nada. Ele simplesmente entrega Eva para Adão. E Adão então diz, esta é mulher. É varoa, porque foi tomada do varão. Esta é a mulher, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Quem chama a identidade de Eva é Adão e não Deus. Da mesma forma que Deus deu essa autoridade para ele, Deus delegou a autoridade para o marido para chamar a existência e a identidade da esposa. Eu falei para Mara, você é mãe de príncipes e reis. O povo de Israel entendia muito bem isso. Por isso todas as vezes quando Rebeca, por exemplo, sai da casa dela para se encontrar com Isaac, para ali então eles formarem uma família, antes de sair as pessoas chamam a existência, a identidade dela. Você vai ser mãe de reis, príncipes procederão de você, os inimigos habitarão na porta aí da tua casa, mas você vai ser sempre a autoridade. É por isso que a bênção vinha do pai. Por isso que Abraão chama Isaac, abençoa Isaac. Isaac quer abençoar Esaú como primogênito. Jacó faz aquele engano todo e Jacó é abençoado por seu pai Isaac. Porque o pai chama a autoridade também. Como o marido chama a identidade da esposa, o pai também tem autoridade para chamar a existência, a identidade dos seus filhos. Não é a mãe, é o pai. E é também o sacerdote que tem autoridade para chamar a existência, a identidade daqueles que estão debaixo da sua cobertura. É o pastor que tem autoridade para chamar a existência, a identidade da igreja e sua enquanto ovelha. Você está aqui? Agora, irmão, exatamente por isso que você, pai, olhe para mim, você que é pai, como eu, mesmo que por brincadeira, nunca afirme algo falso que tem o poder de influenciar a identidade do seu filho. Como? Quando um pai chega para um menino porque ele teve um determinado comportamento, botou, sei lá, pegou uma bola rosa, ele botou uma camisa rosa, ou ele pegou o vestido da mãe e o pai diz, você está parecendo uma bichinha. Ou quando o pai vira para filho e diz, você é uma prostituta, você está agindo, você é uma prostituta, seu jeito é disso. E aqui nós usamos uma linguagem popular que eu não uso, mas que o mundo usa, que chama de piriguete. Algumas meninas se identificam assim até na rede social. Já vi pai falar isso da própria filha, de 5 anos de idade. Querido, tem pai que diz para o filho, você não vai conseguir nada na sua vida. Tem pai que diz para a filha, para o filho o seguinte, olha, você nasceu com um objetivo, puxar carroça. Essa é a sua vida. A sua identidade é pobre. É de pobre. Então, querido esposo, é exatamente por isso que você nunca pode liberar uma palavra de maldição sobre a sua esposa. Você é igual aos seus parentes. Não no bom sentido, mas no sentido de mau caráter. Igual aos seus parentes. Igual aquela tia sua que fez aquilo e aquilo outro. Por isso que, marido, você não pode virar para a tua esposa e chamar a existência uma falsa identidade do tipo dizendo, você não presta. Porque ela pode acreditar que ela não presta mesmo. E começar a ter atitude de quem não presta. Você está aqui? Aliás, você consegue entender isso muito bem quando tem mulher que diz, você está me traindo, diz para o marido, você está me traindo, você está me traindo. Quando o marido diz para a mulher, você está me traindo, você está me traindo. E a traição não tinha acontecido até então e passa a acontecer depois daí. Por causa da autoridade delegada. Você está aqui? Voltando ao texto. No capítulo 3, no verso 17, Deus chama a existência, a identidade de Jesus. E essa forma de chamar a existência está descrita numa voz que vem dos céus. E a voz diz,
o texto diz: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então esta é a afirmação de Deus sobre a identidade de Jesus. Ele é o meu filho. E pronto. Você pode dizer que Jesus foi um profeta, você pode dizer que Jesus foi um bom homem, você pode dizer um monte de coisa sobre Jesus, como o mundo costuma dizer. Mas o Pai chamou a identidade dele. É o filho que dá prazer ao Pai. Amém? No entanto, queridos, a afirmação de Satanás, quando ele se aproxima, ele diz: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, Satanás sempre coloca em dúvida o que nós pensamos acerca da nossa identidade, ou então ele nos leva a acreditar que temos outra identidade que não é a verdadeira. Ou ele vai colocar em dúvida nossa verdadeira identidade, ou vai nos levar a acreditar numa identidade que não é a verdadeira. Dessa forma, então, ele vai investir o tempo dele e as armas dele desde o momento em que você está no ventre da sua mãe. Essa, por exemplo, é uma estratégia que o diabo usa quando leva um pai a abandonar um filho. Porque o filho cresce com estigma na sua identidade que eu sou um rejeitado. Eu sou alguém que não tem valor. Eu não tenho valor. Porque o pai me abandonou. Isso que faz uma mulher pensar quando o seu marido a trai e a abandona: eu não tenho valor, ele me trocou por outra. Isso significa que a outra vale mais do que eu. Você está aqui? Essa estratégia do diabo, por exemplo, quando leva um homem a violentar uma criança, dizendo para ele: olha, homem nenhum presta, você tem que ser uma mulher, porque as mulheres não fazem mal a você, minha criança. É isso que Satanás está fazendo. É isso que leva também uma mulher a violentar uma criança, para que a criança imprima a ideia do seguinte: olha, mulheres não prestam quando essa criança é um menino. Mulheres não prestam. Ou quando essa criança é uma menina. Mulheres não prestam. Então eu tenho que ser um menino. Ou um homem. Sabe? Essa estratégia do diabo, quando leva a criança a experimentarem sensações que não são verdadeiras e que na verdade são fruto de uma alma confusa e ferida. E ele vai investindo ao longo da caminhada, ao longo da história. Por exemplo, a gente falando aqui dos resultados da rejeição na formação da identidade de alguém. Vamos supor aqui que nós tenhamos um José fictício, tá? Um José fictício. José nasce. E José, na casa dele, já tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho de José, ele sempre é elogiado pelo pai e pela mãe. Porque ele é o mais velho, então ele é reconhecido, porque ele trabalha, porque ele faz um monte de coisa. Só que José está sempre observando que o pai e a mãe dele nunca o elogia. E José começa a ver que tudo que o irmão dele faz é certinho, mas tudo que ele faz parece que é tudo errado, sempre errado. O que vai acontecer com José? José vai começar a crescer e dizer o seguinte: olha, nessa casa já tem alguém certo, que é o meu irmão mais velho. Então não tem como ter um outro certo. Então só sobrou para mim ser o errado. Então José passa a fazer tudo que é errado para chamar a atenção dos seus pais. A identidade de José é que José agora acredita que ele é mau. Por quê? Porque ele nunca é visto com bons olhos pelos seus pais. Nunca é elogiado como o seu irmão é. Ainda falando de José, ou de um José, eu quero contar uma outra história. Agora, esse José está numa outra situação. Ele é um menino. E como menino, ele cresce no seu lar com um pai que agride a sua mãe, que o agride. Um pai que sempre trata ele com violência. Um pai que não dá carinho para ele, que não disciplina, que não trata com amor. Um pai que o rejeita sempre. Que trata mal tudo ao seu redor e principalmente a ele. E José então começa a acreditar o seguinte: olha, e José presencia, por exemplo, algumas situações muito estranhas. Ele vê o pai violentar a mãe, fazer a força. E José então começa a dizer o seguinte: olha, homem não presta, homem não é bom. Então José diz: eu acho que na verdade eu sou uma mulher, eu quero ser uma mulher. E aí José ainda está em dúvida sobre isso. Mas acontece que José vai para a escolinha de futebol. E lá na escolinha de futebol, o treinador de José leva José até o banheiro para dar um banho nele. Ele ainda é um menino de 10 anos, 11 anos de idade. E o treinador de José toca em José de uma forma diferente.
faz com José algo terrível, o violenta, o abusa. E José então diz: de fato eu sou uma mulher, eu sou uma menina. E a vida de José segue por esse rumo, porque José passa a acreditar naquilo que o diabo imprime na alma dele. Por quê? Porque a identidade sexual de José está confusa. Diga comigo, só quem criou pode dizer o que criou. Segunda ação que Satanás exerce para atacar a minha e a sua identidade, está aí. Diz a Bíblia: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, que eu acho que não é, manda que essas pedras se transformem em pães. Bom, a segunda ação do diabo é afirmar que a condição para confirmar a sua identidade é fazer algo. E aqui, irmãos, a gente precisa pensar muito. Porque Satanás está dizendo a Jesus, irmão, o seguinte: ser não é o bastante. Você é o filho, mas isso não é o bastante, você tem que provar que você é. Que o que Deus havia dito não era suficiente, que só o que Deus falou não era o bastante. Ser é condição. É como que Satanás estivesse dizendo: eu digo que você não é, mas se você fosse, você faria isso ou aquilo, mas para mim você não é. É isso que o diabo está dizendo. Agora presta atenção, irmão. Quando você tenta provar, você não está vivendo por fé. Amém? Quando você tenta provar, você não está vivendo por fé. Porque fé não tem nada a ver com provar. Fé tem a ver com crer. Eu creio e pronto. Amém? Eu não tenho que provar nada para esta cidade quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. E eu creio e pronto. Você não tem que provar nada para ninguém. Porque se você crê, isso basta. Você está aqui? Deus não te ama porque você fez algo por Ele. Preste atenção nisso. Na verdade, o que a Bíblia diz é que Ele te amou primeiro, sem que você tivesse feito nada. Porque tem muita gente que está na casa de Deus e fica tentando fazer para ser aceito. Não, Deus vai se agradar de mim, porque eu estou fazendo. E Deus diz: eu já me agrado de você. Quantos milagres Jesus havia feito aqui no versículo 17, capítulo 3 de Mateus? Quantos? Quem acha que 5 aqui? Levanta a mão. 5 milagres, até aqui. 4, 3, 2 milagres, 1 milagre. Não, Jesus não havia feito nenhum milagre até aqui. Mas mesmo assim o Pai disse: eu tenho prazer em você, porque você é meu filho. E isso basta. A fé não procura provar nada. Eu creio e pronto, não preciso provar nada para ninguém. Às vezes algumas pessoas chegam perto de mim e dizem: pastor, estão falando isso do Senhor. Irmão, quando uma pessoa que não me conhece fala de mim, eu não posso fazer muita coisa por ela. Agora, quando uma pessoa que está aqui dentro, a quem eu limpei as feridas e cuidei, fala de mim, aí nós estamos falando de outra coisa. Porque essa pessoa sabe quem eu sou. Satanás então está dizendo: para você ser, você precisa fazer. E isso está errado, porque esta é a mentalidade religiosa dominante que tem enganado a muitos. Quer ver uma coisa? Olhe para a sua Bíblia, rapidamente vire a página, vá para o capítulo número 7, 2 páginas na minha Bíblia, e o verso 22 vai nos dizer o seguinte: muitos, quem está falando aqui nesse texto é Jesus, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos muitos milagres. E olha o que diz assustadoramente o verso 23: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. O que nós encontramos nesse texto? Jesus está dizendo: você viveu a vida toda pensando que ia entrar no céu por causa dessa lista que você tem aí? Só que entra no céu quem tem relacionamento comigo. E todo filho tem relacionamento com o seu pai. Você pode ajudar quantos pobres você quiser nessa cidade. Isso não é uma garantia que você vai para o céu. Você está aqui? Então, eu posso chegar à seguinte conclusão: eu não sou salvo porque faço o que é bom. Eu não sou salvo, eu não sofro a ação de ser salvo porque eu faço aquilo que é bom.
Tem tanta gente que diz, minha avó vai para o céu porque ela é tão boazinha, meu Deus, não faz mal a ninguém, ela nem fala, coitada. Essa é a ideia da mentalidade religiosa dominante. Isso tem enganado a muitos. Eu não sou salvo porque eu faço o que é bom ou porque eu me comporto como tal. Eu sou salvo, na verdade, é o contrário dessa expressão, eu sou salvo, não é porque eu faço o que é bom ou porque eu me comporto como tal. Na verdade, o certo que eu e você precisamos afirmar é: eu faço o que é bom e me comporto como tal porque eu creio que eu sou filho. Eu obedeço a palavra de Deus não para ir para o céu, mas é porque eu já sou um cidadão do céu, por isso eu me comporto assim. Você está aqui, amém? É exatamente isso que Jesus diz para ele: Satanás, não é do palpável que o homem vive, mas é da fé que o homem vive naquilo que Deus falou. E se Deus falou, é verdade. Amém? Você não se comporta como filho para ser filho. Você se comporta como filho porque você é filho. Asaf não se comporta, ele não me chama de pai porque ele quer ser meu filho. Ele já é meu filho. Amém? Eu não vivo como filho de Deus para que eu seja filho de Deus. Não, eu já sou filho. Eu vivo em consequência do fato de que eu sou. Amém? O que você faz não dita a sua identidade. Amém? Apenas vai revelar um pouco dela. Porque mesmo quando você faz algo que não revela a sua identidade, isso também pode não alterar quem você é. Como assim, pastor? Eu sou filho, mas eu não sou perfeito ainda. Nessa terra não tem como. Então eu vou errar. Mas eu não errei porque eu sou mau. Eu errei porque eu estou sujeito a errar. Então a minha atitude de errar não me define como mau, porque na verdade eu sou bom. Eu sou filho de Deus, bom no sentido de filho de Deus. Em mim não tem nada que preste, mas no sentido de filho de Deus eu sou bom nesse sentido, eu sou luz. Você entendeu isso? Amém? Isso vai te ajudar a entender um pouquinho quando você peca como filho de Deus e diz: eu acabei com tudo, arruinei tudo, não tem jeito para mim. Ei, você está mentindo. Como você pode jogar na lata do lixo o que Deus falou a seu respeito? O pastor Jucimar diz uma coisa muito importante. O perigo de misturar nossa identidade com o que fazemos é que nós nos viciamos em determinado papel e passamos a valorizá-lo mais do que necessário, porque aquele papel acaba sempre sendo a nossa fonte de identidade. E aí eu entro: eu sou pastor, ou eu estou pastor, porque quando ficar gagá, nem eu vou me aguentar. Eu espero não ficar gagá, mas eu acho que, sei não. Mas eu sou filho de Deus. Pode ser que um dia, irmão, você olhe para mim e faça uma careta assim de nojo, tipo, não gosto mais do pastor, acho que esse pastor tem que ir embora, acho que o tempo dele acabou. Ou eu olho para você e faço uma cara de nojo, eu não gosto mais desse pessoal, vou embora daqui. E aí eu volto para minha casa, volto para a cidade de Campos, vou trabalhar no emprego, vou fazer alguma coisa. Mas eu nunca vou deixar de ser filho. Você está entendendo isso? A função que você tem não pode definir quem você é. Por exemplo, quando eu estou em casa, eu sou pai de Asaf, sou esposo da Mara, e às vezes nem consigo ser, né? Porque o telefone toca, as ovelhas precisam, e aí eu tenho que ser o pastor de novo, entendeu? É aquela luta que a gente vive, o Clark Kent e o Superman. Quando o Superman está no escritório, ele é o Clark Kent. Mas quando alguém tem perigo, ele é o Superman. E quem ele é? Ele é o Superman. Mas o que ele faz não define quem ele é. Então, querido, nem sempre o que você faz é o que você é. Eu sei que é um pouco complexo, mas a gente vai caminhar e você vai começar a clarear. O Espírito Santo vai começar a clarear algumas coisas para você. Por exemplo, um pai que fica observando o seu filho tem 2 meses de idade, está no berço, e o pai debruça sobre o berço e diz: eu te amo tanto, meu filho, você é tão especial para mim. Eu faço isso com Asaf e com Itai. Você é tão precioso, meu filho, eu te amo tanto. Mas a pergunta é, ele tem 2 meses, ele tem 1 ano de idade, porém, essa criança não trabalha, essa criança não levou dinheiro para dentro de casa no final do mês, presta atenção nisso, essa criança não passou no vestibular, essa criança não conseguiu um belo diploma, simplesmente o pai ama essa criança porque ele é filho, pelo simples fato de que ele existe. É assim que Deus nos ama. Amém?
Deus nos ama simplesmente porque nós existimos. Não é porque você faz que Deus te ama, é porque você é que Deus te ama. Aleluia. O Espírito clareia ainda mais o seu coração. A terceira ação de Satanás para atacar a nossa identidade está aí, quando ele diz, volte ao capítulo 4. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens, ele Deus, e a seus anjos, a seu respeito, Jesus, e com as mãos eles vão te segurar para que você não tropece em alguma pedra. E interessante que o tentador diz: se és o filho de Deus, que eu acho que não é, ele diz. E Jesus diz, também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Irmão, fique tentando imaginar a cena. Olhe para mim, alto do templo, uma parte mais alta, Jesus está lá, ele e Satanás. Quando Jesus olha para baixo, tem uma multidão lá, que está entrando no templo. O templo nunca fica vazio. Mesmo à noite o templo está cheio de sacerdotes. Olhe para cá, não desvia a tua atenção ainda. E aquela multidão lá, um belo lugar para uma boa atuação, um belo lugar para demonstrar o tamanho do seu poder, um belo lugar para demonstrar o tamanho da autoridade. Imagine, Jesus pula de lá, vai de cabeça, ele vai morrer, ele vai bater de cabeça, e de repente os anjos o seguram, porque é promessa, e todo mundo plá, 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 plá. Nossa, como ele é poderoso, nossa, como ele é demais. Sabe que a terceira ação de Satanás é que ele diz assim: somente quando, ou somente sendo visto, sendo reconhecido, é que você vai ter valor. Somente quando alguém reconhece que você tem valor, que você tem valor. Sabe, tem muita gente que vive assim. Isso aqui é esquecer quem nós somos, é esquecer que o nosso valor se dá pela nossa existência e não pela nossa fama. Tem gente que só se sente valorizado quando é famoso, quando o nome dele é lembrado, quando aparece alguma coisa em algum lugar e diz: olha aqui, ó, saiu no jornal. Tem mãe que faz isso: ó, meu filho saiu no jornal, tudo bem que é na capa do homicídio, mas saiu. Sabe, há muitos que sofrem porque estão em busca de um reconhecimento que ainda não alcançaram, porque para eles não basta ser, eles têm que também estar famosos. Eles acham que o seu valor só é valor através do que os outros falam. Isto é que fez muitos cantores dessa nação, e atores e atrizes no mundo inteiro, entrar em depressão e dar um tiro na cabeça. Por quê? Porque o filme agora que eles fazem não faz sucesso, porque agora ninguém mais fala deles, porque a revista não fala deles, porque ninguém fala deles. Então eles confundem a identidade deles e pensam que o valor deles é pela fama que têm, é pelo elogio que recebem. Então, já que ninguém mais fala deles, então, para que viver? Já estou morto mesmo, então eu tiro a vida. Você consegue entender isso, amém? Queridos, eles acham que o valor deles só é valor quando os outros falarem deles. Se o pessoal da igreja não comentar sobre o meu sermão, então eu sou um fracasso. Não, irmão, porque o meu Deus me diz que quando eu prego a palavra dele tem poder, é poderosa. E a loucura desta pregação vai salvar pessoas nessa noite. Não porque eu sou bom, porque a palavra é dele. E ele prometeu, e eu creio no que ele falou, amém? Eu creio. Querido, é como aquele filho que não se sente valorizado pelo pai, ou aquela filha que não se sente valorizada pela mãe. Então o que eles fazem? Eles vão buscar esse amor em toda parte. Aquela menina se apaixona por uma outra mulher, porque na verdade ela quer ter uma mãe, porque a mãe não elogia, então ela vai ter o amor de uma mulher, é o que ela quer. Ou aquele filho vai se apaixonar por um homem, porque ele quer ter o amor do pai que ele não teve, porque para ele só vai ter valor se ele for reconhecido por alguém, vai ser visto por alguém. Então, é interessante, irmãos, que a gente vê isso exatamente do jeito que eu estou falando na história do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, esteja aqui comigo, o pai faz uma festa, porque aquele menino que era o filho mais novo faz uma bagunça, gasta o dinheiro da família até com prostitutas, porque a fama correu para longe, e o texto diz isso.
Mas o irmão mais velho, o primogênito, o filho que estava dentro de casa, ele olha a festa e diz: eu não vou entrar nesse lugar, eu não vou viver aí. Preste atenção, o pai então, sabendo disso, vai até o filho mais velho e diz: meu filho, vamos entrar para a festa. E o filho diz assim: pai, eu estou aqui há tantos anos com o senhor, eu trabalho duro nessa terra, eu planto, sabe, pai, eu cuido do seu gado, eu arrumo a sua casa, eu faço tudo. O senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas esse teu filho aí chegou, gastou tudo com prostitutas. E o senhor faz uma festa para ele e mata aquele bezerro cevado que eu estava de olho nele. Sabe qual é a resposta do pai? Não é assim: ô meu filho, me perdoa. Ô meu filho, me desculpa por não ter te dado um cabritinho. A resposta do pai é: filho, tudo que eu tenho é seu. Era só você pegar. Tudo que eu tenho é seu. Mas na cabeça daquele filho mais velho, ele pensou assim: o pai tinha que valorizá-lo, tinha que dar ele uma fama, tinha que falar: que bom, filho, que você ficou em casa e o seu irmão foi embora, porque seu irmão não presta, você que ficou em casa que é bom. O pai verdadeiro diz: os meus 2 filhos são bons. O outro está até desviado, está até afastado, mas ele é meu filho e ele é bom, ele vai voltar. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém? Sabe, quando o pai responde, ele diz isso: meu filho, você sempre esteve aqui, tudo que eu tenho sempre foi seu, era só pegar. Mas aquele filho, presta atenção, que estava dentro de casa, nunca se sentiu como filho, porque para aquele filho que estava dentro de casa, ele tinha que fazer por merecer. E o pai disse para ele: não, basta apenas você ser meu filho e está tudo bem. Você consegue entender isso? As pessoas hoje, irmãos, estão competindo para serem celebridades. E eu digo isso com tristeza. Tem pastores brigando para serem celebridades, para estarem na capa da revista, para serem famosos. Ei, eu queria ver alguém sair em competição para ser um mártir. Deixa, eu vou morrer primeiro. Deixa, não, sai daí, eu vou morrer no seu lugar. Ninguém faz isso, irmão. O cara quer fama. Porque essa igreja está cheia, então ele é o famosão, é o bonzão. Tem um filme muito interessante, chamado Dança com Lobos. É a história de um soldado americano que tem a responsabilidade de vigiar um forte de armas. Só que ele fica ali esperando. Quem já viu esse filme aqui? Então quem não viu, eu vou te contar o filme, que aí você não precisa nem ver. Estou brincando. Mas ele fica ali esperando a tropa vir, o pelotão vir. Só que ele fica sozinho. E a princípio o negócio ele pensou que fosse ali, sei lá, ficar uma semana ou 2. Só que meses se passam. E até anos. Enquanto ele está ali esperando o pelotão, ficando sozinho nessa tarefa, ele começa a se envolver com os índios da região. E vale a pena você ver. E aí ele aprende a língua dos índios. Mais na frente, ele faz a barba, arranca o bigode de um soldado americano e fica com o rosto liso, igualzinho o rosto dos índios. Mais à frente, ele larga o cabelo crescer e coloca uma pena pendurada no cabelo, como o índio faz. Mais à frente ele tira a roupa de soldado e coloca a roupa de índio, como o índio faz. Interessante que o tempo passa e o pelotão chega. Só que quando o pelotão chega, ninguém o reconhece. Tem um momento que ele tenta falar com o pelotão em inglês, mas ele se perde e fala, sabe, a língua dos índios. E aí o pessoal não acredita que ele é quem ele é, porque a roupa que ele estava usando era roupa de índio, porque ele tinha tirado a barba, porque o cabelo havia crescido. Então seus companheiros do pelotão o veem como índio e não como um soldado. E é interessante que a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Nós somos cristãos que esperamos a volta do Senhor dos Exércitos. Nós estamos nessa terra cuidando das coisas dele, dos negócios dele. No entanto, irmãos, nós não somos dessa terra. Nós estamos vivendo num mundo que possui um sistema e uma cultura que não é a cultura e não é o sistema do cristão. Mas acontece que muitos estão se esquecendo, olhe para cá, quem são. E enquanto esperam pelo Senhor, eles esquecem quem eles são. E daí então, a vida é dura. E parece até que o Senhor dos Exércitos esqueceu aqui, e Ele não vai mais voltar aqui. Parece, você começa a pensar isso, começa a sentir na sua alma. E triste do homem que é guiado por uma alma confusa.
E homem, quando eu falo, sentido geral, homem e mulher. E parece que ele esqueceu você aqui e ele não te deu a devida importância. Aí dessa forma, a pessoa passa a se comportar como o mundo em muitas situações da vida. A pessoa passa a falar como o mundo fala em muitas situações da vida. Por exemplo, o mundo diz, quando uma tragédia acontece: cadê Deus? Deus não me ama. Daí você está no sistema, esquecendo que Deus te ama, e você começa a dizer: não, Deus não me ama, olha o que está acontecendo na minha vida. Olha, eu estou me esforçando, eu montei uma empresa no Senhor e agora está dando tudo errado. Então Deus não me ama. O que acontece de errado com esse homem, interpretado aqui por Kevin Costner, não é que ele se vestia como índio, não é porque ele falava como índio, mas o erro dele foi perder de vista quem ele era. Amém? O que eu quero dizer com isso é que você não pode, irmão, pensar que porque você, sabe, tropeçou aqui e você diz: não tem mais jeito, eu sou um índio. Não, você não pode esquecer quem você é. Então, mais que depressa, saia do pecado. Mais que depressa, volte aos braços do Senhor. Mais que depressa, volte para a casa do Senhor. Amém? Amém? O problema é quando você acredita que você é um índio. Quando você não é, você é um soldado. O erro que ele comete foi que ele parou de acreditar na cultura dele. O erro que ele comete é que ele perde de vista quem ele era. Ele não podia perder o que tinha. Porque é isto que acontece com muitos cristãos que se desviam, que se afastam do Senhor, da igreja do Senhor. Eles cometem um pecado hoje, e depois eles passam a fazer o seguinte: começam a se envolver com o pecado de tal maneira que eles dizem assim: eu nunca fui cristão. E aí é verdade, você começa, não estou dizendo que eles estão certos, estou dizendo que é verdade até quando você começa a olhar pelo comportamento e diz: nossa, essa pessoa nunca foi crente, essa pessoa nunca teve fé em Jesus, porque se ele tivesse fé em Jesus, não vivia desse jeito. E ele passa a fazer coisas até piores que ele nem fazia antes de conhecer Jesus. Agora, um outro extremo dessa realidade é como também a mentalidade religiosa vigente, ela influencia a identidade de muita gente. Mais uma vez, a mentalidade religiosa diz o seguinte: que você é o que você aparenta ser. Preste atenção nisso. Então vamos lá. Você vai à igreja todos os domingos, então logo você é um cristão. Olha que maravilha! Então, se você vai à igreja todos os domingos, você aparenta ser, então você é um cristão. Tem um cachorro em Santa Maria que vai à igreja todas as quartas-feiras e domingos. Ele é um cristão. Se nós entrarmos por essa lógica. Você está aqui? Querido, então você vai à igreja todos os domingos, você é um cristão. Então você tem uma religião que acredita em Deus, então você vai para o céu. Não existe essa lógica. Esta é a mentalidade religiosa vigente. Quer ver um exemplo dessa mentalidade religiosa? Você vai à igreja no domingo, volta para casa e diz: já fiz a minha obrigação. Ou seja, estou livre, posso fazer o que eu quiser agora. Você está aqui? Irmão, mesmo que o Deus da igreja que você vai, ou da religião que você tem, não é o Deus da Bíblia, você diz: ah, eu vou para o céu. Está errado. Não é isso. Se você observar, ainda há um vazio dentro do seu peito. Ainda há uma necessidade de Deus. O grande Billy Graham disse o seguinte: não é porque você está em uma garagem que você é um carro. E ele diz mais: assim também, não é porque você está em uma igreja que você é um cristão. Max Lucado, autor de grandes livros, best-sellers, ele diz o seguinte: ir a um rodeio não te faz um peão, como também ir a uma igreja não te faz um cristão. Aí você vai para o rodeio, bota uma bota de cowboy, chapéu de cowboy, e você diz: eu sou um peão. E você sobe no boi ou no touro, e o narrador diz: lá vai ele. Lá foi ele. Caiu. Só abriu a cancela, o boi saiu sozinho. O sujeito já caiu lá dentro. Você está entendendo, amém? Sabe, queridos, não é porque você está aqui nessa noite, nem ouvindo essa palavra, que você é um cristão. Porque esse é o outro extremo da mentalidade religiosa. Mas eu quero pensar um pouquinho mais. A última ação de Satanás para atacar a sua verdadeira identidade está aí no texto. Quando ele diz para Jesus: olha os reinos desse mundo, olha a glória deles. Verso 9:
eu vou te dar tudo isso. Imagine, Jesus vai ser o homem mais rico de toda a terra. É só se prostrar e me adorar. Bom, qual é a última ação de Satanás para atacar a sua verdadeira identidade? É te levar a pensar que somente tendo poder, você vai ser alguém. E aí eu quero fazer um paralelo aqui, que você, ou um parênteses para dizer o seguinte: você precisa estar convicto da sua identidade para que você seja protegido da sua própria alma, porque a alma engana. Você precisa ser uma pessoa resolvida quanto à sua identidade. Amém? Muitas coisas não me abalam, porque eu já sei quem eu sou. Então, o que você falar a meu respeito, desculpa, mas, entendeu? Não vai mudar muita coisa, porque eu sei quem eu sou. Agora, triste é quando alguém sobe no meu gabinete e diz: pastor, você tem que me ajudar. Por quê? Porque ele falou que eu não presto. Aí você não presta? Não sei. Já viu quando o filho chega para o pai ou para a mãe e diz: pai, o meu irmão falou que eu sou uma frutinha. Você está entendendo? Tem um pastor amigo meu que, brincando com o filho, falou assim: vou tirar seu nariz. Aí pegou com os 2 dedos e puxou assim. Seu nariz está na minha mão. Mãe, fala para o pai devolver meu nariz. Tem muito cristão assim. Tem muito cristão indo: pastor, estão falando na rua isso de mim. Mas é verdade? Não. Então por que você está chorando? Não sei. Porque a sua alma está acabando com você. Você está aqui? Amém? Irmão, eu sou uma pessoa tão caluniada nessa cidade. Até por gente que está sentada aqui me olhando. Desculpa a minha franqueza, mas eu sou tão caluniado. Mas olha a minha cara de tristeza, de preocupação. Eu estou abatido. Eu não vou nem sair da cama hoje. Não muda nada, irmão. Sabe por quê? Porque você não tem poder de mudar a minha identidade. Porque diz Deus quem eu sou e eu creio no que Ele diz a meu respeito. O que o diabo diz a meu respeito, eu falo assim: fala com a minha mão. Você precisa ser uma pessoa resolvida quanto à sua identidade, porque o diabo sempre vai estar atacando a sua identidade. Eu digo isso para umas pessoas que vão fora dessa cidade, membros dessa igreja, mudou para uma outra cidade, diz para ele: querido, eu não vou te falar aqui para você ler a Bíblia, eu não vou falar para você orar, eu não vou falar para você jejuar, eu vou falar para você o seguinte: não se esqueça quem você é. Este conselho resolve toda a sua vida. Porque se você sabe que é um cristão, você vai ler a Bíblia. Se você sabe que é filho de Deus, você vai se comportar como filho, e o mundo não vai te dominar. Aleluia! Essa estratégia do diabo nas novelas, porque ele está sempre atacando a identidade das pessoas. Ele mostra o seguinte nas novelas: poder, dinheiro é uma realização. Se você tem poder, se você tem dinheiro, então você é alguém feliz. Mentira do diabo. O diabo mostra que dinheiro é vital para a identidade de alguém, e eu digo a você que não é. E a filosofia do mundo: você vale o que você tem. Você não tem nada, então você não vale nada. Não é assim que o mundo pensa? Vou eu estacionar um fusquinha em frente ao Banco do Brasil e entrar de bermuda, sandália havaiana com frios embaixo. Todo mundo olha e diz: aparência. Pobre, miserável. Meu irmão, o poder que você tem, o mundo diz que é o tamanho do dinheiro ou a quantidade de dinheiro que você tem. E interessante que a ideia de poder está muito ligada à questão do dinheiro. Então a ideia que as pessoas têm é: ter dinheiro é interpretado como ter poder. Então as pessoas querem ter dinheiro para serem alguém. Mas eu sou alguém. Irmão, não é assim que os pais falam? Olha só como é que está impregnado na cultura. Você vira para o teu filho e diz assim: estuda, meu filho. Para quê? Para ser alguém. Ué, ele não é não? Ele é o quê? Um bicho? É um monstro? Uma girafa? Um mamute? O que teu filho é? Ele é alguém. Então por que ele tem que estudar para ser alguém?
Vai falar isso pro teu filho? Para de falar, viu? Meu filho, aprenda a economizar para você ser alguém. Mas ele já é alguém. O que você está querendo ensinar para o teu filho? Satanás quer te fazer pensar que o poder define o seu valor, o valor que você tem. Não. Quer um exemplo? Quantos milagres João Batista fez? Quantos? 5, amém? 5, amém? Amém? Fala amém alto aí, irmão, amém? Saiu um amém no meio aí. Não, irmão, João Batista não fez nenhum milagre. Jesus falou assim: ele é o homem mais fabuloso que já existiu. Quando a alma é atingida, o desejo por manifestar o poder grita dentro dela. Guarda essa frase. Quando a alma é atingida, o desejo de manifestar o poder grita dentro dela. Vou te dar um exemplo bem clássico. Outro dia, quando a gente fala isso é porque a gente está ficando velho, né? Já te falei isso, né? Isso tem mais de 10 anos. Eu estava em Campos, assistindo um noticiário, e de repente estavam fazendo uma matéria sobre as pessoas que não usam cinto de segurança. E de repente a câmera flagrou uma mulher parada, estava vindo, o sinal fechou e ela sem cinto. Aí a repórter veio, vem, chamou o câmera, chegou e disse assim para ela: senhora, por que a senhora não está usando o cinto? Sabe o que ela respondeu? Você sabe quem eu sou? Não, senhora, eu estou fazendo uma matéria, eu sou repórter, a gente está ao vivo. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Era uma juíza, uma promotora, sei lá o que ela era. E a repórter falou: senhora, a senhora é uma cidadã, como qualquer outra que passa aqui. Porque o que você faz não define quem você é. Amém? Você está entendendo quando a tua alma gritar por poder? Você sabe quem eu sou? Eu sou o líder. Para com isso, irmão. Não use poder para reafirmar quem você é. Porque você não precisa reafirmar quem você é, porque você é. Amém? A alma enganosa. A alma me leva a experimentar sensações que não fazem parte da verdade. Se esqueço ou não tenho certeza da minha identidade, de quem eu sou, logo me verei atingido por minha alma. Nós podemos observar essa confusão na cabeça de 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, treinados com Jesus, quase 3 anos nesse episódio. Eles tentam autorização para Jesus passar por uma aldeia, só que a autorização é negada. Então quando eles retornam até Jesus, eles perguntam a Jesus a seguinte frase: olhe para mim, Jesus, o senhor quer que a gente ore, igual Elias fez, para descer fogo do céu e acabar com essa cambada dessa aldeia? Jesus abre um sorriso, que só Jesus tem, e diz assim: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Será que vocês se esqueceram que vocês são bons e não maus? Vocês são meus discípulos e eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Ei, querido, olhe para mim, irmão. Quando você deixar que o ódio venha para o teu coração, e ódio contra pessoas, Deus não odeia pessoas. Olhe para mim, irmão. Quando você deixar no teu coração entrar aquelas raízes de amargura e você odiar alguém porque ele fez alguma coisa que te ofendeu, lembre-se da sua identidade, porque Deus vai estar falando para você: ei, você não sabe de que espírito você é? Você é meu discípulo, meu filho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: vocês estão se esquecendo que vocês são bons? Vocês estão se esquecendo que a gente não ora para destruir ninguém, a gente ora... Já viu aqueles crentes, irmão, que ajoelha e diz: Deus, eu quero fazer uma campanha de jejum para o Senhor acabar com a vida daquele irmão. Deus olha de cima e coça a barba, né? Imagino eu, né? E diz assim: já viu? Irmão que faz campanha de oração para derrotar o inimigo, mas o inimigo é o patrão dele, que não pagou o salário dele. O inimigo é aquela pessoa que está devendo a ele. Que loucura é essa, irmão? Que mundo é esse? Lembra da tua verdadeira identidade. Você é filho. Filho não faz essas coisas não. Jesus está dizendo para eles: vocês estão se esquecendo que vocês são luz e não trevas. Que quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo e não Deus. Amém? As 3 áreas que Satanás ataca estão ligadas diretamente à identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães, ou seja, ação de fazer. Se lançar do alto do templo, ser visto. Todas as riquezas do mundo, poder sobre o mundo.
Muitos gostam de afirmar a sua identidade e acreditam nela a partir de 3 prismas: baseado no que faz, baseado no que falam de você e baseado no poder que tem. É aquela pessoa que diz assim: eu sou o que tenho, eu sou o que faço, ou eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Então, se as pessoas dizem que você não vale nada, então você não vale nada. É assim que as pessoas estão pensando. Só que Jesus nos mostra que o que eu sou é o que Ele e o Pai falou que eu sou. Amém? Menina, você não é uma qualquer, como os meninos andam dizendo. Então pare de se comportar como uma qualquer. Mulher, você não é desprezada, rejeitada. Jesus morreu na cruz por você. Você acabou de cantar nessa noite: eu nunca saberei o preço da morte de Cristo na cruz. Quer dizer, é alto demais. Então por que você está dizendo que você não tem valor? Então por que você está procurando um amor, sabe, platônico, que você não vai ter? Se contente com o amor que você já tem, o amor do Pai. Aleluia. Eu quero concluir me dirigindo a 2 grupos de pessoas que estão aqui nessa noite. Aos que são verdadeiramente salvos. Eu pergunto: qual é a sua identidade? A Bíblia diz que, através do apóstolo Paulo, que agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu faço a seguinte pergunta: a sua identidade qual é? Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Sabe qual é a sua verdadeira identidade? Cristo. Sabe qual é a sua verdadeira vida? Cristo. Aleluia. Cristo morreu, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Anote isso para você ler em casa, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, Jesus. E Paulo diz: logo então, todos morreram. Todos morreram. Todos morreram. Se você está sentado do lado de uma pessoa salva, você está sentado do lado de uma pessoa morta. Vê se ele está morto aí. Sabe como é que você descobre se um cristão está morto? Pisa no pé dele. Não faça isso, por favor. Pisa no pé dele. Se ele pular é porque ele está vivo ainda, irmão. Se ele pular no teu pescoço, então ele está mais vivo do que nunca. Todos morreram. Sua vida e minha vida estão em Deus, escondidas em Deus. Amém? Cristo é a sua vida. Lembra daquela canção do pastor Demar de Campos? Eu estava cantando hoje em casa. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Por quê? Pois morreste a minha morte, ou a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Você não conhece a canção, não? Quem não conhece, levanta a mão. Meu Deus, você estava onde, irmão? Quem conhece, então levanta a mão. E quem está na dúvida, então levanta a mão. Porque um grupo levantou para cima, outro grupo ficou assim. Aí quando eu falei, quem não conhece, levantou. Quem conhece? Uma pessoa levantou. O restante ainda não sabe do que eu estou falando, talvez. Irmão, Cristo é santo, amém? Então você também é santo, porque Cristo é a sua vida. Então não se comporte como sujo. Você está aqui, amém? Nós amamos uns aos outros, irmãos. Não é porque a minha religião me diz para amar o meu irmão. Não, porque Cristo ama o próximo. Eu também amo porque Cristo é a minha vida. Você está aqui? Eu sou fiel a Deus, não é porque eu quero ir para o céu, porque Cristo é fiel a Deus. Eu também sou, porque Cristo é a minha vida. O reino de Deus não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Cristo viveu em função dos outros. Líderes de células, vivam em função dos outros. Discipuladores, vivam em função dos outros. Crente, viva em função dos outros. Então eu quero perguntar para você, quem é você? Quem é você? Diga comigo, sou filho e amigo de Deus. Diga forte, irmão. Quem é você? Quem é você? Quem é você?
Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu estou ouvindo mais a voz daqui. Levanta a tua voz, irmão. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Mas eu falei que são dois grupos. Cadê o outro? Eu quero me dirigir àqueles que não estão vivendo a dimensão do amor de Deus, que não se acham dignos desse amor, que são como Jacó. E eu encerro esse sermão contando breves palavras a história de Jacó. Jacó nasce. Quando ele nasce, ele está segurando o calcanhar do seu irmão. E a parteira olha e diz: nossa, esse menino é um Jacó, é um trapaceiro, vamos dar o nome dele Jacó. E todo mundo falou: que legal, é um nome bonito, vamos dar enganador para ele. Então, por onde Jacó andava, todo mundo falava assim: Jacó, e aquilo ecoava nele: enganador. Por onde Jacó caminhava, ele ouvia: trapaceiro, porque diziam Jacó. E sabe que Jacó acreditou nisso? E Jacó então começou a trapacear. Trapaceou o irmão, trapaceou o pai, trapaceou o sogro. A vida de Jacó era enganar as pessoas. E ele acreditava que nunca mais teria mudança para ele. Mas um belo dia ele está passando com a sua família, mais uma vez fugindo do seu sogro, porque tinha enganado o seu sogro. E aí Jacó encontra com um anjo, num lugar chamado Peniel. E naquele lugar o anjo começa a lutar com Jacó, e Jacó começa a lutar com o anjo. E eu penso que a discussão deveria ser assim: Jacó dizendo: eu sou um trapaceiro, eu sou um enganador, você está aqui para me abençoar, mas olha, só você me abençoar nessa condição. E o anjo diz: não, ainda não. E a luta continua, até que chega um momento que o anjo diz assim: qual é o seu nome? Sabe a pergunta que eu faço quando leio esse texto? Será que o anjo não sabia? É claro que sabia. Mas o anjo obriga Jacó a dizer: esta tem sido a minha identidade. Enganador, distante de Deus, todo errado, vou até na igreja, a igreja do meu pai, mas eu não vivo como um cristão. E o anjo diz: então agora chega, porque eu quero te dar uma nova identidade. Seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome agora é Israel, porque você lutou, e você vai prevalecer na tua vida, porque agora você é aquele que tem Deus no seu nome. El é uma expressão hebraica para Deus. Daniel, Samuel, Joel, Emanuel. E quando o anjo chama Jacó de Israel, ele está dizendo: Deus está na tua vida a partir de agora, e o teu caráter é mudado, e Deus agora está te dando uma nova identidade. Amém? Eu quero chamar a identidade de pessoas nessa noite, mas eu quero convidar você, querido, porque na minha função de sacerdote, eu quero abençoar a sua vida. Você que está lutando com uma confusão na sua alma, ou com pressões e lutas da vida, ou você que quer fortalecer a tua posição da identidade que você tem em Jesus, eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos aí no seu lugar para você fazer essa oração. Enquanto você vai ouvir uma canção, e eu queria que você tivesse esse tempo. Não se preocupe com a hora, o mover de Deus não tem a ver com a hora. Quando Deus quer fazer algo, querido, deixa Ele fazer. 5 minutos, 2 minutos, 10, pode ser o tempo que vai custar a tua salvação, ou a libertação da sua vida de prisões e cadeias que tem carregado você até o dia de hoje. Feche os seus olhos e ore ao Senhor.